Oi, meu nome é Guilherme, eu sou da missão João Missionário de Osasco e hoje eu estou aqui para partilhar um pouco com vocês sobre o propósito. E eu queria começar lendo um pouco da palavra de Deus para nós. A palavra que está em Marcos 10, 46. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estavam sentados à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Essa palavra fala do nosso propósito. Por quê? A gente, muitas vezes, diante das situações do mundo, acaba perdendo o nosso propósito, o primeiro propósito que Deus colocou no nosso coração. Esse primeiro propósito foi logo no paraíso. Deus nos criou para que nós fôssemos amados por Ele e para que nós amássemos Ele também, né? E este foi o princípio. Mas por conta do pecado, por conta do mal do homem, né? Dos anjos que foram contra Deus, né? A gente acabou perdendo isso, perdeu essa perfeição, essa imagem e semelhança de Deus e esse amor que Ele preparou pra gente. E esse foi o primeiro propósito. O segundo propósito, depois disso, é exatamente onde a gente está hoje, que é o propósito de santidade. Todos nós temos esse propósito de a gente ir ao encontro dos outros, né? Nós irmos ao encontro de Deus e sempre agirmos com amor. Esse propósito de santidade nada mais é do que a gente agir com amor em todas as situações, né? A gente colocar em prática o primeiro e o maior mandamento, né, que Jesus colocou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Até amar mais do que a nós mesmos os outros, né? Nós fomos feitos para amar, nós fomos feitos para viver em comunidade, nós fomos feitos para viver para o outro, para se dar para o outro. E esse é o nosso maior propósito. Hoje em dia, esse propósito se perdeu um pouco. As pessoas pensam primeiro nos propósitos, como eu posso dizer, menores, que são os propósitos do dia a dia e também os nossos propósitos vocacionais, né? Como casamento, ou para ser um religioso, uma religiosa, um padre, ou até mesmo seguir no celibato, né? Mas se perde esse propósito maior, que é o propósito à santidade. Diante disso, a gente tem duas situações, né, que se colocam hoje. A predominante, que é o mundo, infelizmente, que prega tudo o que é contrário a esse amor para que nós fomos criados. E hoje, principalmente, a individualidade.
nós somos sempre chamados a viver para nós mesmos, a cuidar de nós mesmos, a não se preocupar com que o outro está passando, com as dificuldades. Somos chamados a não viver mais em família, somos chamados a não termos mais filhos, a não se importar com tudo que foi nos trazido dos nossos pais, da educação, enfim, a gente tem perdido muito por conta deste mundo que a gente vive, e é isso que nós precisamos resgatar, que é o contraponto: a fé, a esperança e a caridade. A gente precisa viver como filhos e filhas de Deus que buscam amar o outro, que buscam a comunidade, que buscam viver em família. É muito difícil hoje, no mundo que a gente vive, ser cristão, porque, como eu disse, a maior parte do mundo vive dessa maneira que eu comentei antes. Está sendo, na verdade, levada a viver no individualismo, né? Eu tenho um testemunho de um amigo meu que veio até mim falando exatamente sobre essa questão do individualismo, que ele não acreditava, que era possível mais viver em família, ou que o casamento, ou que viver em comunidade era a resposta, porque ele sempre foi melhor sozinho. E em grupo, né, com as pessoas, né, viver para os outros sempre machucou ele, sempre frustrou ele, por conta do que ele vive, né, da vida que ele tem, por conta dos sentimentos, enfim, coisas que ele não pode controlar. E nessa situação eu vi como nós ficamos vulneráveis ao mundo e às coisas que se colocam. E se a gente não vive em comunidade, se a gente não tem o apoio de outras pessoas que têm a mesma fé, se a gente não tem pessoas que vão contra o que o mundo diz para nós sempre vamos achar que estamos sozinhos e vamos desanimar. Então, é muito importante hoje, fora o propósito de santidade, que é universal e eterno, desde o início dos tempos, lógico, depois da criação, depois que a gente perdeu, né? Mas esse segundo propósito da santidade tem um propósito maior, eu acho que hoje, nos dias atuais, que é nós irmos contra a maré. Todos nós que somos jovens, todos nós que somos adultos, que temos nossos filhos, os que conhecem a Deus, independente da idade, nós temos que educar, nós temos que levar para as outras pessoas a nossa fé, independente do mundo. Porque se a gente não for contra a maré, outras pessoas que ainda precisam conhecer a Cristo, que precisam lutar contra este mundo, vão achar que estão sozinhas. E a gente precisa ir contra isso. Então, eu diria que nosso propósito maior no dia de hoje é nós sermos autênticos, nós sermos cristãos de verdade, né? Nós buscarmos a santidade sem vergonha, nós buscarmos a santidade como única saída e a verdade. A gente precisa, eu falei de fé, esperança e caridade porque a gente precisa ter fé nisso que a gente está falando, nisso que eu estou comentando. Precisa ter fé em Cristo, precisa ter fé neste amor que nós somos criados para receber e para dar. A gente
precisa dessa fé para que a gente possa dar esperança para os outros e para nós mesmos. E a gente precisa dessas duas coisas para que a gente consiga dar amor para os outros e consiga saber ser amado. Porque hoje, com esse individualismo, as pessoas tendem cada vez mais a se fechar e não quererem mais receber amor. Isso tudo são feridas e a gente precisa lutar para que essas pessoas possam voltar a ser amadas, possam voltar a sentir o amor de Deus através de nós. Então, eu acho que é isso. A gente ser o que Deus quer para nós, é a gente amar os outros e a gente dar esperança que esse mundo ainda tem solução, ou pelo menos que nós possamos levar o máximo de almas para o céu.